Então, é o caso Monark, eu começaria dizendo que é óbvio que o Monark não é nem nazista, nem antissemita, né? E não é nem por conta do vídeo que ele gravou pedindo desculpa, é por conta do fato de que o argumento, a discussão que aconteceu naquele dia no Flow, quando se observa o vídeo e se conhecendo um pouco o que o Monark vem fazendo e ao grupo que ele pertence, o Monark caiu na falácia do jovem liberal, que não tem, digamos assim, muitos elementos ou muitos valores para transitar. Os jovens à esquerda, eles têm fatos históricos muito sólidos para sustentá-los na sua identidade, digamos assim. Tem a escravidão, tem o problema da injustiça social, tem o capitalismo selvagem, tem o próprio racismo, são todos fatos, né? Não são nem ideias. E os jovens liberais no Brasil, a formação é muito ruim, a universidade nunca abriu espaço para isso, basicamente. E o debate liberal sempre foi dominado por empresários e filhos de empresários e concentrado na discussão do livre mercado e uma utopia de que o mercado resolve tudo. E então, muitos dos jovens, incluindo o Monark, acabam se aferrando a um discurso que tenta ser um tanto anarco, uma espécie de anarquismo liberal de direita, no sentido de ser capitalista, e, nesse sentido, ficam defendendo a liberdade, acima de tudo. Quem, por acaso, acompanhou a última vez que eu fui ao Flow, vai lembrar que eu e ele ficamos numa discussão sobre o antivax, e sendo ele vacinado com todas as doses, defende o direito do antivax, que eu acho um absurdo, de não se vacinar numa situação de risco. E então, lembre que no meio do vídeo ele fala, o idiota do vídeo que ele está discutindo lá com a Tabata, que inclusive saiu muito bem, acho que ela foi extremamente bem sucedida na argumentação dela, de forma elegante, racional e educada. Ele fala, o idiota não pode ter direito de ser idiota. E, na verdade, quando você está falando de nazismo, não é um idiota. O nazismo é historicamente um fato de enorme violência. Então, a discussão da liberdade de expressão vira um fetiche, entendeu? E eles ficam rodando, eu me refiro aos jovens liberais, ficam rodando em cima dessa história de liberdade de expressão como se fosse uma realidade que se dá no vácuo. Não, ela se dá em contextos específicos, né, em relação a discursos específicos, grupos específicos, mesmo a comparação com os Estados Unidos, em que todo mundo pode falar tudo o que quer. Eu acho que os Estados Unidos hoje está muito longe de ser uma sociedade que a gente deve se espelhar. Tudo bem, no mercado, na busca da riqueza, até que sim, mas se espelhar do ponto de vista cultural. Tudo que é lixo hoje no mundo vem dos Estados Unidos. Então, me parece, além de que, em sendo monarca um ser que cresceu nas redes sociais, ele apresenta uma característica típica de quem cresceu e cresce nas redes sociais, que é achar que essa coisa de falar tudo que vem na cabeça e todo mundo dá opinião é muito legal, é muito cool. Não é, quase todos que falam em redes sociais é idiota, né? Então, acho que ele errou muito feio, errou tanto que o argumento dele usa a expressão do partido e tal, que é o tipo de coisa que você nem fala, porque na hora que você fala, isso tende a atrair toda a gama de ruídos e de histeria em relação ao assunto. Então é normal que os judeus tenham ficado muito putos com ele, né? Porque é como se ele estivesse, no mínimo, brincando com uma coisa que é muito séria, mas a ideia de que o monarca seja antissemita ou nazista, eu acho completamente sem proporção.